Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos felizes porque você está conosco aqui hoje, nesta manhã, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Bom dia, irmão Jefferson. Bom dia, professor. Bom dia, Benjamin. Bom dia, professor Cícero. Que bom estar com vocês Vamos dar dois bom dia aqui, pro pessoal? Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que Deus te abençoe e te guarde nessa manhã. Bom dia a você e aos irmãos aqui presentes. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, orando ao Pai do céu, né? Isso mesmo. Então, Bento, ora para nós agora, para nós falar com Deus. Então, vamos lá. Ora para nobre. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por essa manhã. Cuide de nós, nos abençoe, que o Senhor nos dê cada dia mais vida e que nós sempre estejamos cada dia mais perto de Ti e que nós aprendamos muitas coisas nesse culto e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão Jefferson, você veio lá do Rio Grande do Sul. Sabemos que o senhor veio lá do Rio Grande do Sul. Você fazia o que lá no Rio Grande do Sul? Eu trabalhava como servidor público, né? No agente fiscal tributário. E você largou tudo lá e veio para cá, para a Escola de Profetas? Quando Deus chama, né? Nós temos que atender a sua voz. E servir a Deus é o melhor trabalho que tem no mundo para fazer. Olha só, isso não te lembra alguma coisa? Você que está em casa, nosso irmão Jefferson tinha emprego, tinha casa, tudo lá, mas ele deixou para trás aquilo e está aqui na Escola de Profetas se preparando para logo em breve estar indo lá para o campo salvar almas. Se você está aí querendo vir e teu emprego está te atrapalhando, lembra do que Jesus falou. Se tem alguma coisa nos atrapalhando, você arranca. Confie em Deus. Deus não vai deixar faltar nada para você. Faltou alguma coisa para o senhor, irmão Jefferson? Esses Não dias falta você tá nada. aqui? Não falta, só tem bênçãos. Então, eu estou falando com alguém que esteja aí em outro país, que tem um bom emprego. É você mesmo que o Senhor está chamando você. Eu sei que você está aí do outro lado. E você tem uma luta, eu vou ou não vou? Não tenha dúvida, o Senhor está te chamando. Vem para cá, que Deus vai te abençoar ainda mais. E também você aqui do nosso país, do Brasil. Deixa tudo para trás e vem servir ao Senhor. Dá ouvidos ao Espírito Santo. Eu sei que você está sendo tocado, tá bom? E para você ficar mais forte e vir para cá, agora você vai junto conosco gravar esse verso na sua mente. Na verdade, um texto hoje é um texto muito bom, um texto poderoso, é um pouco grande, mas é poderoso. Então, eu quero convidar você junto conosco para decorarmos essas palavras tão preciosas. Gigante texto. Então, o nosso amigo Benjamin vai contar até 3 e nós iniciaremos a falar o verso de hoje. 1, 2, 3. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem entreteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-vos vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E que pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem.
Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, e vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedei e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E que por estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Amém. Louvado seja Deus que temos a palavra de Deus para nos instruir. Que Deus te abençoe. Agora ficaremos com o estudo da palavra de Deus, que o Senhor possa falar ao seu coração.
Deus te abençoe e um feliz dia. Então, bom dia, bem. Bom dia para você, que Deus te abençoe. Amém. Bom dia a vocês aqui, bom dia a você de casa, que alegria estarmos juntos mais um momento para estudarmos. E o estudo de hoje está precioso. A Bíblia sempre nos traz coisas que são de crescimento, que abrem os nossos olhos, nos dão um discernimento maior, que esse estudo cumpra isso hoje em nossa vida. Hoje nós estudamos o livro de 2 Reis, capítulo 9 a capítulo 11, através de algumas histórias que nós já lemos anteriormente, já ouvimos falar, já abordamos, e também o capítulo 21 do livro Profetas e Reis, falando acerca do final da vida de Eliseu. Nós vimos que Eliseu ele foi chamado a ser o sucessor de um grande profeta. Profeta tão grande esse que foi levado ao céu sem passar pela morte. Lembra de homens aí que viveram e estão vivos até hoje. De pessoas que não morreram. Nós temos a história de Enoque e a história de Elias, que foi o grande profeta. Foi um grande profeta. E Eliseu é o sucessor dele. E se vocês lembram, quando Elias estava prestes a ser levado ao céu por Deus, Eliseu o acompanhava e Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. E esse pedido foi cumprido, foi aceito. Deus interveio e proveu porção dobrada do espírito de Elias para Eliseu. Eliseu foi um grande profeta também. E hoje nós vamos ver sobre alguns dos feitos de Eliseu, como ele era um homem de fé e como a vida dele inspira a nossa vida. Indo lá para o livro de Reis, nós vemos alguma história e também a participação de Eliseu ali envolvido nisso. Já no capítulo 9 nós vemos Eliseu se envolvendo com a atitude de ungir Jeú sobre rei em Israel. Jeú, que era um comandante do exército, foi ungido rei. E ao ser ungido rei, Deus tinha uma missão especial para Jeú. Deus sempre comissiona pessoas para missões especiais. Algumas missões são mais agradáveis, outras nem tanto, mas são necessárias para o avanço da obra de Deus e para o bem-estar de seu povo. Olha só o que Jeú foi chamado a fazer. Verso 7 do capítulo 9 de 2 Reis. Diz assim: ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Jeú ele foi comissionado para ser alguém que ia trazer vingança para a casa de Acabe e Jezabel. Nós vimos nos estudos atrás quão miserável foi esse casal, né? Quantas desgraças eles trouxeram e causaram no povo de Deus, levou o povo de Deus a uma apostasia ainda mais profunda, porque eles eram terríveis. E agora vem Jeú como sendo aquele que vai por fim ali, não só a Jezabel e a família próxima, mas todos os familiares, para terminar com aquela casa que era profana, que causava destruição no meio do povo. Era um juízo que envolvia misericórdia. Era por misericórdia que Deus ia fazer isso. E a gente tem que entender que Deus vai agir por misericórdia para conosco. Mas às vezes os seus atos de misericórdia são mais duros, são mais punitivos. Mas Deus usa de misericórdia querendo salvar. E ele via que aquela casa já não tinha mais salvação, mas o povo tinha. Mas para que o povo houvesse então oportunidade de salvação, eles tinham que ser libertos das constantes tentações que essa família trazia sobre o povo, como sendo os líderes da nação. Então Deus, por misericórdia do povo, de toda aquela geração que viria, vai lá e põe fim à casa de Acabe, que era totalmente entregue aos ídolos, não servia mais a Deus. E aí Jeú então é comissionado para isso. Ele é comissionado para por fim então a toda essa casa. E nós vemos que também no momento em que Jeú ele inicia ali o seu chamado, em que Jezabel é morta, porque ele chega então
na cidade, em Jezreel. E aí, ao chegar lá, ele vem, Jezabel sai à janela ao seu encontro, sabia que ele tinha sido ungido e de tudo que ele já havia fazendo, matando um, matando o outro. E lá vem Jezabel, coloca uma roupa ali especial, se dá uma maquiada e sai ali com aquele ar de tristeza, para que se compadecesse dela. Ela vem pergunta a Jeú: olha, foi de paz a sua ida até fulano? E aí Jeú nem a responde, mas pergunta para algumas pessoas que estavam ali: alguém fiel a mim? Alguém do meu lado? Quem está do meu lado? E nisso, duas pessoas olham para ele. E essas pessoas estavam lá, na janela, próxima a Jezabel. Olharam para ele e Jeú deu ordem: pois jogai a essa mulher aí de cima. E jogaram então Jezabel de cima da janela, fala que ela caiu no chão e ainda depois Jeú atropelou ela. Jezabel foi alguém que causou grande estrago na vida do povo de Israel. Levou eles em uma profunda apostasia, maior do que em qualquer outro reinado. Eles fizeram coisas terríveis, ela e seu esposo. E olha só o relato que vai dizer a respeito de Jezabel, como ela era vista. E que terrível é ler uma história como essa. Verso 33 e 34 do capítulo 9. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Olha só como era tratada Jezabel, mesmo após a morte. Não era alguém que agiu com dignidade. Não era alguém que foi temente a Deus em momento nenhum. Ela sempre foi totalmente depravada e totalmente dada aos líderes. E diante disso vemos o real punição de Deus por misericórdia ao povo para tirar alguém que causava tanta desgraça no meio do povo. E a gente pode ter certeza disso. Deus mantém seu povo. Deus mantém sua igreja em segurança, em misericórdia. Mesmo que seja necessário remover algumas pessoas que trazem muita dificuldade pelo caminho. Terrível coisa é se colocar contra o povo de Deus e contra o próprio Senhor, pois quem se coloca contra um servo de Deus está se posicionando contra o próprio Deus. E esse era o caso de Jezabel. Então ela recebeu ali a punição merecida. E depois disso o povo teve mais paz, porque no tempo dela não houve alguma. Depois disso, Jeú continua a sua obra então de extermínio. Fala que ele mata aí todos os filhos, manda uma mensagem para os anciãos da cidade, onde esses filhos estavam sendo criados pelos nobres daquela cidade. E aí ele dá então essa ordem de que se eles fossem aliados dele, que esses filhos fossem mortos. E eles fazem isso e depois trazem as cabeças desses filhos, que eram 70 filhos que Acabe tinha. Imagine só a quantidade, imagine a depravação que envolvia isso. E aí é morto. E depois disso, Jeú faz um grande ato, muito interessante a maneira como ele age, querendo conduzir o povo à obediência a Deus. E aí ele decide então acabar com todos os adoradores dos ídolos, com todos os adoradores de Baal que tinham sido levantados aí nos dias de Jezabel e Acabe. E aí ele usa de uma estratégia, e aí ele fala: olha, pouco serviu Jezabel e Acabe a Baal, muito mais eu vou servir a ele. Eu vou fazer um grande sacrifício. Reúnam para mim todos os adoradores de Baal, todos os sacerdotes. E lá vai aquele povo que era adorador de Baal e vão até o templo de Baal. E chega lá e Jeú chega lá e faz um apelo: não, nós vamos fazer um sacrifício ao Deus Baal, mas nós podemos estar somente com adoradores desse Deus. Não queremos contato com ninguém que seja adorador de Jeová. E ele pede: se há alguém aqui nessa congregação, isso no templo de Baal, se há alguém aqui que adora ao Senhor, por favor, que se retire, não é para ficar aqui. E aí, se houve alguém, a Bíblia não conta,
mas o fato é que só ficaram ali os adoradores de Baal. E aí ele entra para exterminá-los. Fala que ele oferece um sacrifício e depois, ao mando de alguns homens, ordena esses que entrem aí no templo e passem ao fio de espada todos esses adoradores de Baal, todos esses que eram infiéis ao Senhor. E depois disso, ele passa então a querer fazer aliança com o povo. Ele não se tornou assim um grande rei como poderia ter sido, mas já cumpriu esse primeiro detalhe da casa para a qual ele foi chamado, a sua missão. Exterminou com a família de Acabe. E aí nós vemos que miséria, que grande miséria, alguém que vive longe de Deus e alguém que vive contra Deus. Esse foi o resultado da casa de Acabe. Então nós temos que andar por caminhos diferentes para que não cheguemos ao mesmo destino. Não tem como trilhar o mesmo caminho, o caminho errado e ao final dar certo. Se deu errado com um, vai dar certo com o outro. Que nós possamos seguir caminho diferente. Enquanto Acabe era fraco, frouxo, ele era um mimado, não tinha força suficiente e acabou se vendendo para fazer o que era mal. E Jezabel, ao contrário de Acabe, era extremamente firme, determinada, mas para o que era errado. Que nós não possamos ser assim. E que agora, ao lermos sobre a experiência de Eliseu, nós vamos nos espelhar na experiência que ele viveu. Quando Eliseu foi chamado, iniciou seu ministério, Acabe ainda reinava. Acabe ainda estava nos dias, mas depois teve ali uma guerra onde ele foi junto com Josafá, que era rei de Judá, e indo contra a vontade de Deus para essa guerra, lá Acabe morre. E depois Jezabel é morta também, e foi Eliseu quem ungiu Jeú para fazer toda essa obra. Então, toda essa história do final da casa de Acabe está envolta ali com a presença de Eliseu, porque Eliseu continuava sendo um profeta. E nós vimos que depois que a casa de Acabe ela foi então desarraigada, Eliseu continuou o seu trabalho. Imagine quanto trabalho teve Eliseu, indo ainda enfrentando parte do reinado desses maus reis, mas já era indo para o fim. Mas ainda pegou uma grande obra de tentar ajustar as coisas. Não foi tão extensa quanto a de Elias. Elias foi um constante reformador, reprovador de pecados, conduzia o povo a Deus. O ministério de Eliseu foi um pouco mais calmo, mas ainda era de reforma. Mas com o extermínio da casa de Acabe, aí a reforma foi mais vitoriosa. Aí ele prosseguiu mais, ainda que durante muito tempo essa reforma vinha sido trabalhada, inclusive pelo profeta Elias. Mas nós vemos que Deus, ele conduz seu povo para a sua vontade, se esses lhe permitem. E Deus é longânimo, Deus é paciente, vai conduzindo para que nós cheguemos à sua vontade, mesmo que seja de maneira lenta, quando o nosso coração é duro. Final do primeiro parágrafo diz assim: mas a reforma começada por Elias e prosseguida por Eliseu tinha levado a muitos a buscarem a Deus. Os altares de Baal estavam sendo abandonados. Alenta, mas seguramente os propósitos de Deus iam cumprindo-se na vida dos que haviam escolhido servi-lo de todo o coração. Estava havendo uma grande reforma e Deus ia cumprindo na vida daqueles que haviam escolhido servi-lo por completo, ia cumprindo os seus propósitos na vida destes. Com isso a gente aprende algo. Os planos de Deus, os propósitos de Deus para aqueles que são fiéis a Ele não falham, por mais que demorem, por mais que possam vir de maneira lenta, mas vem de maneira segura. Deus garante que vai dar certo. Não tem como alguém que lhe empenha o coração em seguir a Deus que não seja orientado por Ele, guiado por Ele, suprido por Ele. Não, Deus promete essas coisas. Então nós podemos estar seguros. Sempre que o nosso coração estiver voltado para Deus e o buscarmos de todas as nossas forças, Ele se deixará achar por nós. Nós o encontraremos. Então, nessa aí está a nossa segurança. E isso estava a segurança do povo de Israel. Eles iam seguindo por aí, mas mesmo diante
dessa reforma e de momentos mais pacíficos durante o ministério de Eliseu, Satanás continuou operando, mesmo depois que Acabe e Jezabel se foram. Satanás não descansa, Satanás continuava atrapalhando a obra de Deus de reforma e levando avante a obra que ele levou através de Acabe e através de Jezabel, levantando outras pessoas. Mas Deus não abandona seu povo, e Ele usa seus servos para ajudarem. E Ele usou Eliseu para ajudar em diversas situações ao povo de Israel. E nós vemos que também um outro inimigo ali foi levantado nos dias deles ali. Fala que o rei da Síria era um inimigo, alguém que ficava ali constantemente indo contra, e Eliseu era usado por Deus para livrar o povo desses inimigos. O povo volta a dar uma pausa. Não, vou continuar. Quando os inimigos montavam algum cerco, tinham alguma estratégia para usar contra o povo de Israel, Deus avisava Eliseu e Eliseu avisava o povo: olha, não vão por ali, olha, não passe por ali, não vamos fazer isso. E Eliseu ia ali, desmascarando os planos do inimigo, a ponto de chegar no momento que o inimigo estava ali, o rei da Síria estava preocupado: olha, temos um traidor entre nós. E aí os seus servos disseram: não, Senhor, não há nenhum traidor. O negócio é que o povo de Israel tem um profeta e Deus avisa a eles os nossos planos. Eliseu fica frustrando os nossos planos de combate. E aí eles tentam um dia cercarem Eliseu, porem fim à sua vida, mas Eliseu ele era um homem que aprendeu a confiar em Deus. Ele era um homem que tinha realmente recebido porção dobrada do Espírito Santo, porção dobrada do Espírito que repousava em Elias. E eles cercaram a cidade que Eliseu estava, e o servo de Eliseu, acordando bem de manhã, viu o povo ali cercando aquela cidade justamente para capturar Eliseu, e esse servo acorda desesperado e vai até Eliseu e fala: meu senhor, eles estão aqui, e agora eles vieram lhe buscar. Estão aqui e rodearam a cidade. E Eliseu vai, olha, e com toda a calma do mundo, com todo o discernimento espiritual, ele faz com que aquele jovenzinho, faz com que aquele servo dele pudesse enxergar as coisas da maneira correta, da maneira ideal, e pede ao Senhor: Senhor, abre os olhos deste jovem, para que ele veja como está a nossa situação. E aí é aberto os olhos de seu moço, e ele vê anjos e carros e cavaleiros celestiais ao redor deles, vindo para protegê-los. E aí aquele jovem fica vislumbrado diante daquela visão. Imagine só, Deus tinha mandado o seu exército para preservar a vida de um homem que estava correndo perigo, a vida de um servo seu, e Deus não poupa esforço nenhum para proteger nossa vida também. Em todos os momentos que você passar por aflição, tenha certeza que Deus não te abandonou e não te abandona. Mas em todo momento que for necessário, se for preciso, Ele envia seu exército para te socorrer. Assim como Ele enviou para Eliseu, que era seu servo fiel. E diante daquilo, os anjos que vêm para proteger Eliseu, mas não vêm para destruir, vêm para trazer misericórdia para com o povo, porque sempre que um servo de Deus está envolvido, sempre que alguém que está ligado com Deus, ele vai buscar salvar, e o céu se envolve em dar oportunidades, em salvar, em agir com misericórdia. E estava ali Eliseu cercado de anjos, não tinha o que temer mais. E agora imagine, estava cercado por um inimigo. Nós vimos outras histórias que às vezes os anjos do Senhor vinham para punir. Talvez a gente poderia pensar agora, aquele exército vai ser totalmente dizimado. Mas olha só como a história ela se desenrola. Eliseu pede para que os anjos cegassem ali
aquele exército inimigo, ferissem eles de cegueira, e eles ficam cegos, ficam desorientados. E aí Eliseu vai até eles: não, vocês estão no lugar errado, não é aqui que se encontra aquele homem que vocês estão procurando, venham, eu vou levar vocês até lá. E aí lá vai Eliseu guiando esse pessoal que está meio desorientado, meio cego, não está conseguindo entender muita coisa, e ele leva até Samaria, até onde se encontrava o rei e o exército do rei. E lá, facilmente, aquele exército inimigo seria destruído, porque eles foram colocados no centro de Samaria, nem imaginavam. E quando eles estavam lá, Eliseu pede ao Senhor: Senhor, faça com que eles voltem a ver. E aí eles voltam a ver. E quando eles veem, eles estão no meio da cidade inimiga, rodeada já pelo exército inimigo, a presença do rei inimigo. Imagina o desespero, era a oportunidade de destruir os sírios que estavam ali tentando. E aí o rei de Israel olha para Eliseu meio apavorado e pergunta: e agora o que a gente faz? A gente mata todo mundo? E Eliseu fala: não, hoje não é dia de morte, não, nós não vamos matar ninguém. Olha só o que nós vamos fazer. Olha só o que diz o verso 7, ou verso, perdão. Olha só o que diz o capítulo 6 do livro de 2 Reis, o verso 22 e o verso 23. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediam, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha só, que posicionamento bondoso, que misericordioso é Deus, e que misericordioso fica toda pessoa que se envolve com Deus. Eliseu estava sendo ameaçado de morte, o exército inimigo foi lá para cercá-lo. Mas Deus estava presente. E quando ele tinha oportunidade de mandar destruir, ele não mandou, porque Deus habitava em seu coração e os planos de Deus eram os planos de Eliseu. Eliseu: não, dá comida para todo mundo. E fizeram um banquete com o exército inimigo. Olha só que cena. E depois disso, o exército vai embora. E não mais ameaçam o povo de Israel por aqueles dias. Ah, Deus é muito bondoso. Quanto Deus é misericordioso. Imagine quanto misericórdia Deus fornece. Deus quer usar a sua vida para alcançar a vida de outras pessoas. Mesmo a vida dos teus inimigos. Isso mesmo, os teus inimigos podem ser alcançados por ti. Assim como a vida desses inimigos de Eliseu foram poupadas através dele, através do que Deus fez por ele. E Deus quer fazer o mesmo conosco. Deus se envolve em salvar. O que Deus mais tem desejo é salvar seus filhos. Que nós possamos estar prontos e preparados para seguir a vontade de Deus e salvar a todos quanto eles nos deram a oportunidade de entrar em contato, mesmo que seja inimigo. Que Deus coloque em nosso coração esse amor, que só provém dele. E nós vemos que em outros momentos Israel passa por outras aflições, a própria Síria depois de um tempo volta, faz umas outras investidas, mas Deus desbarata todo mundo, atua para salvar. E depois desse cerco que os sírios montaram ao redor de Israel, fala que eles passaram por um extremo aperto, mas Deus atua por misericórdia novamente. Fala que o exército inimigo ouve um som de um grande exército vindo ao seu encontro, e eles desesperados correm, abandonam tudo, deixam tudo que eles tinham no cerco. O povo lá dentro da cidade já estava sofrendo por falta de alimento, pelo tempo do cerco, já estava numa situação precária. Mas agora, quando eles vão embora, porque o Senhor interveio, eles deixam tudo para trás. E aí fica muito dinheiro, fica muita comida, fica muitos animais. E lá vai o povo de Israel, tendo agora a possibilidade de ir lá e fazer parte desses despojos. Deus tem inúmeras maneiras de sanar nossas necessidades, de resolver nossos problemas. Deus é especialista em nos tirar dessas dificuldades. E Deus quer fazer isso por nós também. Deus quer fazer isso por sua igreja, através da igreja e pela igreja. A igreja é instrumento de Deus, é instrumento nas mãos de Deus para salvar pessoas. Olha só o que vai dizer a respeito da igreja de Deus, a respeito de nós aqui nesse capítulo.
parágrafo começa do ponto de vista humano. Metade desse parágrafo vai dizer: mas a igreja de Cristo é o instrumento de Deus para a proclamação da verdade. Ela é por ele dotada de poder para fazer um trabalho especial, e se for leal a Deus e obediente a seus mandamentos, com ela habitará a excelência do divino poder. Se ela for fiel a seu dever de obediência, não há poder que possa permanecer contra ela. As forças do inimigo não serão mais capazes de suplantá-la do que a palha para resistir ao redemoinho. Olha só o que Deus pode fazer por sua igreja. Se a igreja for fiel a Ele, se a igreja for fiel, se nós formos fiel ao Senhor, dentro do dever que nós temos, dever de obedecermos a Deus, não haverá nada que possa nos barrar, não haverá nada que possa barrar a igreja no cumprimento de seu trabalho. Deus espera operar ainda assim por nós. Nós temos a possibilidade de ver grandes maravilhas ainda em nossos dias, em nossa vida e através de nossas vidas. O próximo parágrafo vai dizer também a respeito da igreja, que é uma mensagem para mim e uma mensagem para você que está assistindo, para nós aqui. É uma mensagem para nós. Olha só o que vai dizer o parágrafo: Deus conclama seus fiéis que nele creem, para que inspirem coragem aos que estão sem crença e sem esperança. Deus te chama para levar esperança e crença para aqueles que não têm, para levar aquelas pessoas que não têm crença, levar coragem para elas. Voltai para o Senhor, prisioneiros de esperança. Buscai de Deus, do Deus vivo, força. Mostrai fé humilde e não vacilante em seu poder e disposição para salvar. Quando em fé nos apoderarmos de sua força, Ele mudará, maravilhosamente mudará, as perspectivas mais desesperadas e desanimadoras. Isto Ele fará para a glória de seu nome. Quando nós nos prostrarmos, nos mostrarmos com fé e humildade diante de Deus, e não de maneira vacilante, Deus nos outorgará seu poder. Deus fará por nós maravilhas. Deus mudará todas as perspectivas e não mudará de qualquer maneira. O texto diz que mudará maravilhosamente. Que grandes bênçãos nós temos prometidas a nós. Que grandes privilégios temos nós de termos tantas promessas. Essas promessas não caem por terra. Essas promessas foram feitas para você, foram feitas para a igreja, foram feitas para nós. E se nós nos portarmos de maneira correta, nós colheremos, veremos os resultados. Assim como Eliseu, que levou uma vida tão incrível ao lado de Deus, viveu tantas experiências. Deus promete a mesma coisa através de sua igreja e para a sua igreja. Deus quer nos sustentar aqui, assim como sustentou Eliseu. Deus quer fazer por nós milagres, assim como fez milagres em resposta à oração de Eliseu. Deus quer abençoar e nos dar uma experiência espiritual, assim como Ele deu a Eliseu, a ponto de conseguir ver os anjos do Senhor lhe defendendo, a ponto de ter comunicação direta com Deus. Deus quer fazer isso conosco também. Essa história de Eliseu não está escrita apenas para que nós possamos olhar e ficarmos muito felizes porque a vida dele deu certa, mas para nos inspirarmos e entendermos que Deus pode fazer isso também por nós. Deus pode fazer por nós. E Deus quer fazer grandes milagres por nossa vida. Mas há meios para que o milagre de Deus aconteça em nossa vida. Você quer saber qual o milagre que Deus pode fazer? Qual o meio que Deus usa para fazer milagre em sua vida? E você de casa, quer saber também? Olha só, me acompanhe nessa leitura. Parágrafo que começa: a lição é para todos os que ocupam posição. Metade desse parágrafo. Deus pode operar milagres em favor de seu povo unicamente quando este desempenha sua parte com incansável energia. Ele reclama para sua obra homens de devoção, homens de coragem moral, com ardente amor pelas almas e zelo que nunca esmorece. Você viu esse detalhe? Essa palavra específica? Que Deus pode operar milagre em nosso favor unicamente quando nós fazemos a nossa parte
com incansável energia. Quando nós fizermos tudo que está ao nosso alcance para levarmos vida de santidade ao Senhor, consagrarmos nossa vida a Ele, quando fizermos tudo ao nosso alcance para salvar nossa família, quando fizermos tudo ao nosso alcance para salvarmos nosso amigo, quando fizermos tudo ao nosso alcance para ajudarmos a Igreja de Deus, quando nós fizermos a nossa parte, Deus vai operar de maneira milagrosa e aí nós veremos os milagres dele acontecendo. Mas se nós negligenciarmos a nossa parte, podemos pouco esperar a manifestação de Deus. Podemos pouco imaginar que Deus irá atuar e fazer grandes coisas. Deus espera que nós façamos a nossa parte. Qual é a tua parte, amigo, na obra de Deus? Para que Deus te chamou? Deus nos chamou para coisas específicas e eu tenho que ser fiel a Deus naquilo que Ele me chamou. E quando eu for fiel a Ele, aí Ele vai operar milagres através de minha vida. Para que Deus te chamou, amigo? Tem sido você fiel ao que Deus te chamou? Você se sente alguém que é fiel a Deus? Você já compreendeu qual é o chamado de Deus para você? Seja fiel a esse chamado. Seja fiel ao que Deus te pede, para que você possa ver grandes milagres sendo feitos na sua vida e através de sua vida, assim como foi a vida de Eliseu. Que a vida de Eliseu seja uma inspiração para nós, seja um motivo de nós olharmos para ele e ver os passos que ele trilhou e nós possamos decidir percorrer o mesmo caminho para que possamos alcançar o mesmo destino. Eliseu não teve o privilégio de ser transladado ao céu como seu Senhor o foi, mas foi um homem de Deus tão honrado. Eliseu nunca vacilou no seu trabalho. Nós vemos que o próprio Elias, em um momento de desespero, vacilou, mas Eliseu nunca vacilou. Sempre foi um homem de muita coragem e fé. Não passou por momentos de baixa, sempre deu o seu melhor, mas ainda assim, Deus não o levou para o céu. Deus tem uma obra específica para cada um de nós e também tem coisas específicas que Ele quer nos conceder. A Elias, Ele quis conceder a oportunidade de ser levado ao céu, mesmo sem passar pela morte. A Eliseu, ele não teve essa oportunidade, mas isso não o fez dele um homem menos digno e alguém que fez pouco pela obra de Deus. Ele fez muito, mas a recompensa deve ser dada por Deus unicamente. E seja lá qual for, seja quais privilégios o céu venha nos outorgar, nós estamos em imenso lucro, nós estamos infinitamente em melhor situação. Nós não temos nada, não merecemos muita coisa, mas o céu nos concede tantas coisas, que nós possamos sempre nos alegrar com tudo que o céu nos concede, que nós possamos ser fiéis a Deus e estar prontos para levar uma vida de abnegação. E o final do nosso livro vem falando a respeito da vida de Eliseu, que ele era um homem que estava pronto para toda boa obra. E quando foi chamado à morte, ele estava pronto também para fazer isso. Quando chegou o seu momento de adormecer, ele poderia adormecer tranquilamente, sabendo que tudo que estava ao seu alcance, ele o fizera de acordo com toda a oportunidade que Deus lhe concedera. Que Deus possa nos fortalecer, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você de casa, que Deus te fortaleça também, para que você seja capaz de permanecer fiel e leal a todo o chamado, a toda a providência de Deus para a sua vida. Vamos orar neste momento? Te convido a se ajoelhar conosco agora aqui. Senhor nosso Deus, que vida tão inspiradora, tão bonita essa de Eliseu, que nós possamos estar prontos para trilharmos o mesmo caminho. Nos ajude, Pai, a agirmos com incansável energia na realização do Teu trabalho, na realização daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Que nós possamos ser inteiramente fiéis a Ti e, com isso, esperar o Teu milagre e esperar a Tua providência de maneira milagrosa, de maneira maravilhosa. Que Deus, que o Senhor nos conduza nesse dia, que o Senhor nos conceda Teu Santo Espírito, para que possamos ser homens e mulheres cheios de poder, de vitalidade, prontos para ajudar qualquer pessoa que passe por nós. Nos dê Sua presença, Pai, lhe imploramos isso já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te fortaleça nesse dia, que o Espírito Santo seja concedido à sua vida.
Tenham um bom dia.